Amém, Jesus. Hoje, 1º de março de 2025, sábados. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. O nosso texto hoje é Isaías capítulo 7, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim estará destruída e deixará de ser povo. Versículo 9. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Amém. Você sabe que Isaías está profetizando em Judá para o rei Acais, em um contexto, e no texto de ontem você já viu que a Síria, juntamente com Israel, que é o reino do norte, combinados aí para invadir Judá. E o profeta vai aqui continuar falando, dizendo, dentro desse contexto, que diz, versículo 8 vai dizer, mas a capital da Síria será Damasco e a cabeça de Damasco Rezim. O que o profeta está dizendo aqui nesse momento? É que está advertindo que as coisas vão continuar como estão. A expansão do rei da Síria, do reino da Síria, ele não acontecerá. Acais não precisa ter medo, tá certo? É o mesmo sentido do de ontem, porque é a sequência do texto, tá certo? Então, o que ele está dizendo aqui é que Acais não precisa ter medo. Isso aí não vai acontecer não, tá certo? Então vai continuar do mesmo jeito. A Síria, a capital será Damasco, Rezim continuará reinando lá na Síria, tá certo? Então em Damasco, tá? Então não vai se alterar. Então aqui a palavra para que o rei o rei Acais não tenha medo. Mas tem uma coisa aqui interessante, é que há a necessidade de confiarmos em Deus, tá certo? Porque o profeta está falando e há essa necessidade de que Acais confie em Deus, assim como nós precisamos confiar em Deus nos dias de hoje, tá certo? Agora é interessante que nesse contexto o profeta coloca uma condição de uma profecia que será mais para frente que ela vai ocorrer. E ele vai dizer assim, e dentro de 65 anos Efraim estará destruída e deixará de ser povo. Efraim, você sabe que é o reino do norte, representado pelas 10 tribos, e estava junto com a Síria, querendo destruir Judá, dominar Judá, que é o reino do sul, junto com 2 tribos, tá certo? O que é interessante é que dentro desse contexto onde o profeta está falando, diz, olha, fica tranquilo, não vai acontecer contigo não, tá certo? Mas ele coloca essa profecia aqui de 65 anos, e é interessante que a destruição de Efraim, ou seja, do reino do norte, que era as 10 tribos, que tinha como capital Samaria, isso aconteceu exatamente 65 anos depois que Isaías deu essa palavra profética. O que é que nós aprendemos com isso, mano? É que Deus fala através dos homens e mulheres, e quando Deus fala, acontece, tá certo? Eu estou aqui transmitindo a palavra de Deus para você, fatos já ocorridos, mas também situações que nós podemos tirar como lição para nossos dias de hoje. Então o profeta, ele coloca nesse contexto essa profecia com relação a Efraim. E é interessante que os habitantes do Reino do Norte, das 10 tribos, eles foram depois, nesse contexto, depois dos 65 anos, transferidos para cidades diferentes, localidades diferentes, e o povo se misturou com outros povos, né? E perderam a sua característica de povo judeu. Olha, assim, isso é tão interessante porque o profeta diz, olha, Efraim estará destruída e deixará de ser povo. Quando ele diz deixar de ser povo, é povo judeu. Porque Efraim, representado pelas 10 tribos do norte, era povo judeu. Só estava dividido ali, e o reino do sul por 2 tribos, mas aí ele diz que Efraim será destruída. Isso ocorreu, essa separação ocorreu exatamente 65 anos depois que Isaías deu essa revelação, essa palavra profética. A palavra de Deus se cumpre, tá certo? Jesus disse, olha, a minha palavra não passará. Ele disse que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não passará, tá certo? Então Isaías aqui, isso vai ocorrer. Nos dias de hoje, isso é interessante você saber, informar também para você,
é que não se tem informação das 10 tribos do Reino do Norte. Há uns historiadores que estão pesquisando e tal, olhando e estão tentando encontrar em alguns lugares e alguns descendentes dessas tribos, mas o fato é que não se tem assim fatos comprovados com relação ao Reino do Norte, representado pela tribo de Efraim, que era a maior tribo entre as 10. O reino todo pegou o nome de Efraim, tá certo? Então, hoje em dia, não se tem conhecimento desse povo. Deixará de ser povo judeu, né? Pode ser que exista alguém aí misturado, quem sabe até aqui no Brasil, né? De repente eu sou descendente de Efraim. Amém, Jesus. Eu quero que você entenda isso, tá bom? A principal coisa que se tira aqui é que quando Deus fala, a palavra se cumpre, tá certo? Vamos continuar aqui no versículo 9, que vai depois dessa profecia, que você já sabe que se cumpriu realmente no ano 65 depois, que Isaías profetizou isso aqui no contexto de Acais. Isso aconteceu e hoje o Reino do Norte, representado pelas 10 tribos, que se chamou de Efraim, não se tem mais conhecimento desse povo. Judá permanece até hoje, né? Que é o que representa Israel atualmente. Vamos aqui ao versículo 9. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria. Ora, Samaria, ela era a capital de Israel, do Reino do Norte, porque o reino ficou dividido. Israel era Reino do Norte, Judá, Reino do Sul, tá certo? E foi chamado de Efraim o Reino do Norte, tá certo? É uma mistura danada, mas é a história, tá certo? Então, quando o profeta Isaías aqui, Samaria ela foi a capital do Reino do Norte aí por muito tempo, e ficou e tal e tudo. E ela continuou assim sendo como um representante, como a cabeça de Efraim. Ou seja, a capital estava lá em Samaria. Quando ele diz a cabeça de Efraim será Samaria, onde está o governo, digamos assim, né? Nosso governo hoje está em Brasília, mas a cabeça do nosso governo está pervertida, tá certo? Aquele bicho é um imoral. Não sabe governar não, é um ladrão, tá certo? Mas eu estou só dizendo aqui que quando diz a cabeça de Samaria será Efraim, é que o governo estaria lá, tá certo? E a cabeça de Samaria será o filho de Remalias, ou seja, Peca, que é o filho de Remalias, isso a história já disse de ontem, tá certo? Iria continuar reinando, as coisas não iriam se alterar, tá certo? Dentro desse contexto, quando o profeta está falando. Agora, o que é interessante é a parte B do versículo 9 também, assim como a parte B do versículo 8 é interessante com relação à profecia que se cumpriu 65 anos depois. A parte B, parte final do versículo 9, diz assim: se não crerdes, certamente não permanecereis. Olha, se não crerdes, né? Então o profeta diz, olha, tu precisa crer. É isso que ele está dizendo, tu precisa crer, Acais. Se tu não crer, o negócio não vai dar certo, não. Por quê, querido? Porque nós precisamos aprender a confiar em Deus. Amém? Confiar em Deus plenamente, naquilo que Deus diz, que fala através do profeta. Por que o profeta está dizendo se não crede? Isso aqui um entendimento meu. Eu fico aqui imaginando que o rei estivesse meio duvidoso. Esse profeta aí, será que ele está falando a verdade mesmo? Isso pode ser gerado no coração. Às vezes é uma palavra que você está ouvindo, então você pode criar uma dúvida. Agora, a sua dúvida não pode permanecer. Você tem que buscar a verdade, tá certo? Estou só assim, confabulando, fazendo essa conjectura. Conjectura é colocar uma ideia minha dentro do texto, tá certo? Então, eu fico imaginando que o rei tivesse aqui meio desacreditado no profeta, tá certo? Mas o profeta diz, olha, se não crerdes, certamente não permanecereis. Ou seja, não será assim. Então, a palavra profética de Isaías para Acais, com relação ao reino de Judá, que é o reino do norte, é que ele precisava confiar plenamente em Deus, nas promessas de Deus. Amém? É isso que Isaías está querendo dizer e mostrar. Se tu não crê, ou seja, tu precisa crer na promessa de Deus. A promessa de Deus é que está dizendo que isso aqui, nesse momento, será protegido, portanto, Acais estaria numa condição de segurança. Amém, querido? Olha, isso é importante para nós pensarmos nisso, tá certo? Assim como Judá, representado aqui o seu rei Acais, ele precisava crer plenamente nas promessas de Deus. Isso acontece nos dias de hoje, querido, trazendo para os nossos dias, tá certo? Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Olha, e uma das promessas mais graciosas que nós encontramos na Bíblia
é que Jesus Cristo disse que nós teríamos direito a uma vida eterna pela fé nele. Entenda, essa comparação, porque Judá estava numa condição de segurança porque estava confiando em Deus. É fácil compreender isso. E o profeta, olha, se tu não crer, ou seja, se tu deixar de crer, a tua segurança vai acabar. Então, essa confiança de fé em Deus é que nos traz segurança. Amém? Isso acontece, amado, nos dias de hoje. Nós precisamos ter convicção da nossa fé hoje. Em Cristo, tá certo? Eu creio, eu sei que ele morreu, eu sei que ele é o Filho de Deus. Aí vai, mistura com um bocado de coisa. Você não está tendo uma fé convicta, tá certo? Porque o contexto de Judá, o reino do norte estava totalmente perdido. Tinham feito lá altares para tudo quanto é coisa, a adoração era para ser naquele contexto em Jerusalém, eles tinham abandonado toda a situação. Então, aí o profeta está dizendo, olha, tu precisa crer. Acais, é isso que ele está dizendo para nós também. Né? Nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos ter convicção de fé em Cristo. Amém? Estou aqui falando com você. Se eu der aqui um ataque cardíaco e morrer, a minha esposa acordar e tomar um susto, né? Mas eu tenho convicção que estarei na eternidade com Deus. Isso é fé. Eu estou essa comparação porque Judá estava numa condição de segurança e o profeta Isaías está dizendo que tu precisa continuar confiando em Deus, tá certo? E a profecia lá é interessante porque ela se cumpriu, tá certo? Hoje Efraim, o reino do norte, não se tem conhecimento mais desse povo. Misturou-se aí, perdeu a sua origem natural, que era judia, que era ser judeu, tá certo? Deixa eu concluir aqui lendo João 3,36, que diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olhe, o reino do norte, a ira de Deus foi implacável contra eles. Não se sabe mais nem notícia dessas tribos, dessas 10 tribos. Quando eu estou dizendo isso, amado, é chamando a atenção, para que você possa aplicar a sua fé em Cristo, porque Ele é Deus, a revelação de Deus hoje é Cristo, tá certo? Você possa aí confiar. Estamos aí nesse período do carnaval, que eu chamo a festa do diabo, tá certo? Porque é mesmo, é a festa da carne, da carnalidade. As pessoas fazem loucuras nesse período, perde o senso. O mundo já está sem seu senso, já perdeu há muito tempo. E nesses dias, a perversidade é maior ainda, porque as pessoas confundem essa liberdade que é dada com libertinagem, com esculhambação, com tudo que não presta, com prostituição. E é isso que acontece. Portanto, uma palavra de Deus aqui para você: se volte para Cristo, creia nele, tenha essa confiança, assim como Isaías estava falando naquele momento direto para Acais, que ele tinha que ter confiança em Deus, e ele já tinha dito, olha, vai correr com o Reino do Norte, em 65 anos, deixar de existir. Essa palavra já se cumpriu, porque a palavra de Deus se cumpre, tá bom? Deus te abençoe, tenha aí um bom sábado, tenha cuidado, se volte para Cristo, confie nele, ele é Deus real, que desceu ao mundo para te salvar. Amém? Tenha um bom sábado, o Senhor te abençoe. Amanhã, domingo, nós teremos culto aqui às 18 horas. Nosso carnaval vai ser celebrando Jesus Cristo, adorando, pregando a palavra de Deus. Então amanhã, aqui na rua Guarani 1938A, João 23, Fortaleza, nós teremos um culto de adoração a Deus. Venha participar desse momento e ser abençoado pelo Senhor. O Senhor te guarde e te abençoe. Amém.